Olá pessoal, meu nome é Erivan Nascimento, sejam muito bem-vindos ao nosso curso de Lógica de Programação. Neste curso nós vamos aprender tudo que é necessário para você que é iniciante ter toda a base necessária para se tornar um ótimo programador ou desenvolvedor de software. E para você que já tem um pouco de conhecimento em programação, este curso vai permitir que você se aperfeiçoe ainda mais, tenha um crescimento profissional muito maior e mais rápido. Então, nós vamos começar respondendo as duas perguntas mais comuns da lógica de programação. A primeira pergunta é justamente: o que é lógica de programação? Nós podemos definir a lógica de programação como sendo a disciplina de criação de algoritmos para resolver problemas. É bem provável que essa resposta tenha feito você se perguntar: mas o que são algoritmos? Bem, nós podemos definir algoritmos como uma sequência finita de passos ou instruções para resolver um determinado problema. Ou seja, se nós temos um problema, executamos uma série de instruções e ao fim dessa série nós temos a solução do nosso problema, nós podemos dizer que essa série de instruções que nós executamos, o passo 1, passo 2, passo 3 e assim em diante, são um algoritmo. Vamos ver um exemplo para que o nosso entendimento sobre os algoritmos fique ainda mais claro? Nós acabamos de ver que o principal propósito de um algoritmo é resolver algum problema. Então a primeira coisa que nós precisamos definir antes de executar ou da gente criar um algoritmo é definir qual é o problema que nós precisamos resolver. No nosso exemplo, o pneu do carro furou e nós queremos trocá-lo. Então esse é o nosso problema, trocar o pneu do carro. Para trocar o pneu do carro, nós executamos 9 passos em sequência. Nós desligamos o carro e pegamos as ferramentas e o estepe, suspendemos o carro com o macaco, desenroscamos os parafusos e colocamos o estepe no lugar do pneu furado, e em seguida nós enroscamos novamente os parafusos, baixamos o carro e guardamos as ferramentas. Quando nós terminamos de executar esses 9 passos, nós temos como resultado o carro com o pneu trocado. Repare o que nós acabamos de fazer. Nós executamos uma sequência de passos para resolver um problema. Ou seja, nós acabamos de executar um algoritmo. Uma característica muito positiva do algoritmo é que ele é repetível. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que se o pneu do carro furar novamente, ou se nós precisarmos trocar o pneu de um outro carro, nós podemos executar o mesmo algoritmo novamente e ao final ele vai produzir o mesmo resultado, que é o carro com o pneu trocado. Talvez você esteja aí pensando: tudo bem, esse algoritmo funciona, mas eu já vi o pneu de um carro ser trocado de outras formas e o resultado ao final foi o mesmo. Na verdade, um algoritmo não é a solução definitiva para resolver um problema, mas é uma das soluções entre várias outras soluções possíveis. Então, se um problema pode ter várias soluções, cada solução diferente pode ser representada por um algoritmo diferente. Vamos voltar ao nosso problema da troca de pneu. No nosso algoritmo, nós utilizamos apenas 2 ferramentas, que são a chave de roda e o macaco. Mas vamos agora utilizar uma ferramenta a mais, o triângulo, que serve para sinalizar a via. Então, antes de começarmos a mexer no pneu que está furado, nós vamos posicionar o triângulo na via onde será feita a troca. Agora, nós temos um novo algoritmo para trocar o pneu. Dessa vez, ele possui 10 passos. E no nosso passo 2, além da chave do macaco, nós temos uma nova ferramenta, que é o triângulo. E no nosso passo 3, agora nós temos um novo passo, uma nova instrução: posicionar o triângulo na via. Esse passo não existia no nosso primeiro algoritmo. Os demais passos do algoritmo são exatamente iguais aos passos do primeiro algoritmo. Repare que, apesar do segundo algoritmo não ser exatamente igual ao primeiro algoritmo, ele resolve o mesmo problema e produz o mesmo resultado. Mas, Erivan, se podem existir diferentes soluções e algoritmos para resolver um mesmo problema, como é que eu faço para saber qual é a melhor solução?
A verdade é que não existe uma fórmula bem definida para decidir qual solução é melhor. Nós precisamos avaliar as características dos nossos algoritmos e as necessidades do nosso problema para decidir qual solução nós achamos mais adequada. No nosso caso, quando comparamos os dois algoritmos, nós vemos que o primeiro algoritmo é mais rápido porque ele tem um passo e uma ferramenta a menos. Já o nosso segundo algoritmo é mais seguro, porque posicionar o triângulo na via ajuda a evitar que algum acidente aconteça durante a troca do pneu. A decisão de qual algoritmo é melhor depende de em qual atributo de qualidade nós estamos mais interessados. Acabamos de ver, então, que quando nós estivermos criando nossos algoritmos para resolver problemas, não basta apenas a gente chegar à solução do problema. Nós precisamos tentar encontrar a melhor solução possível para resolver o problema. Diversos fatores podem influenciar para que a gente alcance ou não essa melhor solução, mas existem algumas premissas básicas que todo bom algoritmo obedece. A primeira premissa é que um bom algoritmo precisa definir passos simples, ou seja, cada passo deve descrever uma única ação. Imagine se nós escrevêssemos nosso algoritmo de troca de pneus apenas com 3 passos: desligar o carro, trocar o step e guardar as ferramentas. É um algoritmo curto, mas se a gente parar para pensar um pouco, ele não dá instrução nenhuma. Se uma pessoa já não souber trocar o pneu de um carro sozinha, ler esse algoritmo provavelmente não vai ajudar em quase nada. Isso acontece porque o nosso segundo passo está realizando uma ação muito grande. Ele está ocultando um monte de atividades que devem ser feitas para trocar o step, como pegar as ferramentas, desenroscar os parafusos. Nós também precisamos evitar que os passos sejam ambíguos, ou seja, se 2 pessoas leem o mesmo passo e cada pessoa interpreta a instrução dele de uma forma diferente, isso significa que esse passo está ambíguo. O grande problema da ambiguidade é que se alguém interpreta o passo de uma forma diferente da que o criador do algoritmo imaginou, provavelmente o algoritmo vai produzir um resultado errado quando ele for executado. Imagine se não disséssemos que a chave a ser pega no nosso algoritmo de troca de pneu é uma ferramenta. A pessoa que executa o algoritmo poderia entender que deveria pegar a chave do carro e com certeza essa confusão causaria algum problema na sequência do algoritmo. Outra coisa que devemos observar é que os passos do algoritmo devem estar numa sequência correta e ordenada, ou seja, se um passo depende do resultado de outro passo, ele deve ser executado antes. Classicamente, nós estamos dizendo que nós não deveríamos colocar a carroça na frente do cavalo. Imagine se tentássemos colocar o step novo antes de tirar o step furado. Novamente, nós produziríamos um erro. E, finalmente, nós precisamos garantir que o algoritmo tenha início e fim, pois se o algoritmo não termina, nós nunca alcançamos o resultado final dele. E nós vamos ver futuramente que esse tipo de situação pode acontecer. Então, pessoal, essa foi a nossa primeira aula, espero que vocês tenham gostado e eu aguardo vocês para a nossa próxima aula. Até lá!